Então, boa noite a todos. Então, vamos fazer uma breve oração ao Espírito Santo, pedir que Ele nos ilumine, nos recorde, nos dê boas inspirações. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Nossa Senhora do Carmo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, hoje a gente vai entrar no sacramento do matrimônio. Então, antes de eu falar algumas coisas, eu queria deixar só uma coisa bem clara, A gente sempre, como eu sou confessor aqui na catedral, Às vezes posso acabar entrando, confessando o outro. Tudo que eu for falar aqui não é a respeito de ninguém de forma particular, tá? Vou entrar em temas, como é o sacramento, assim, a gente fala, Tem a dimensão mais humana, é o matrimônio. Não que a graça não haja, óbvio que age, mas é um sacramento que ele é diferentemente dos outros, ele tem uma parte muito subjetiva. Então ele não é 1 mais 1 igual a 2, Não é que na Eucaristia, pão e vinho forma do sacramento, matéria. O matrimônio ele tem uma complexidade. Então muitas coisas que eu vou falar aqui, de forma alguma é para julgar, falar que está certo ou que é errado, ou que é culpa de alguém. Não é minha intenção isso. Mas é para deixar bem claro essas coisas do matrimônio que é importante, tá bom? Muito bem, então o parágrafo inicial, o sacramento do matrimônio, é o 1601, artigo 7. Então eu vou lendo como de costume e vou fazendo os apontamentos. Vocês podem me interromper caso tenham dúvida, tá? Podem levantar qualquer coisa. Então, 1601. A aliança matrimonial pela qual o homem e a mulher constituem entre si uma comunhão da vida toda é ordenada por sua índole natural ao bem dos cônjuges e à geração e educação da prole, e foi elevada entre os batizados à dignidade de sacramento por Cristo Senhor. Então, tem uma coisa bem básica nesse parágrafo, Ela é tão básica, mas ela precisa ser reafirmada, porque está sendo posto em xeque um pouco isso. Matrimônio é união de homem e mulher. O que não é união de homem e mulher não é matrimônio. Não tem esse nome. Pode ser qualquer outro nome, união afetiva, união estável, como se diz aí, no Código Civil, não importa. Mas não tem definição de matrimônio. Para Deus não é matrimônio. O que não é homem e mulher. Então, por que eu estou enfatizando isso? Porque nós vivemos num mundo que iguala a união de um homem e uma mulher com qualquer outro tipo de união. Vocês têm visto, mas tem notícias já aparecendo no Japão. No Japão parece umas coisas assim meio bizarras, De homem querendo casar com um robô. Ou com um bicho. Animal, cachorro. Não é matrimônio isso. Portanto, o catecismo deixa bem claro, e isso aqui é retirado do Código de Direito Canônico, do direito da Igreja. Matrimônio é união de um homem e uma mulher. Outro ponto interessante aqui que se diz: eles constituem entre si a comunhão de uma vida toda. Então, quando se casam, não é por um tempo, para a vida toda. Por isso que o matrimônio, uma das coisas que depois, se eu não conseguir falar, o Padre Rogério vai falar, é da indissolubilidade do matrimônio. Ele é indissolúvel, uma vez que é válido, contraído diante da igreja, certinho, foi dado o consentimento do marido e da esposa, nenhum poder humano pode desfazer o vínculo. Também é importante falar isso, visto que a sociedade hoje, para ela é muito estranho
tomar opções definitivas na vida. Então, as pessoas às vezes ficam uma com a outra por um tempo, vamos ver se dá certo, mas não há um vínculo definitivo. O matrimônio ele faz isso, é um vínculo. Eu quero estar com essa outra pessoa pro resto da minha vida. E eu me comprometo a amá-la, independente das dificuldades ou alegrias. Vai ser pro resto da vida. Então, constitui a comunhão de uma vida toda. É ordenada por sua índole natural ao bem dos cônjuges. Então, quando uma pessoa casa, duas pessoas se casam, homem e mulher, a primeira finalidade é o bem dos dois. Se casam para amar um ao outro. E assim vão ser felizes, amando um ao outro. Porque por mais que os filhos sejam uma bênção e uma consequência lógica da união do homem e da mulher, os filhinhos um dia vão crescer e vão viver a vida deles. Agora o marido e a mulher vão ficar juntos, porque são uma só carne. Só a morte rompe o vínculo. Portanto, a primeira finalidade do matrimônio é essa, o bem dos cônjuges, o amor um do outro. Portanto, esse é um ponto importante de se falar. E depois a geração dos filhos e a educação da prole. Então, não só gerar filhos, mas educá-los cristãmente, formá-los para o céu, nas virtudes, como bons cristãos. Também é tarefa vinculada ao sacramento do matrimônio. Ela foi elevada entre os batizados à dignidade de sacramento. O matrimônio, nós vemos no livro do Gênesis, ali já na criação do homem e da mulher, ele é de instituição divina, natural, a gente fala. Então foi querida por Deus na criação. Mas naquele ponto, quando Deus criou Adão e Eva, não era sacramento. Quem elevou a sacramento foi Jesus Cristo. Tá bom? Dito isso, alguma dúvida? Ou discordâncias? Vocês podem discordar de mim, tá? Aqui a gente está para debater, sejam livres. Ficou claro o que eu quis dizer? Sim? Tá bom. Então, 1602, o matrimônio no desígnio de Deus. Então tá. A Sagrada Escritura abre-se com a criação do homem e da mulher, à imagem e semelhança de Deus, e se fecha com a visão das núpcias do Cordeiro. De um extremo ao outro, a Escritura fala do casamento e de seu mistério, de sua instituição, e do sentido que lhe foi dado por Deus, de sua origem e de seu fim, suas diversas realizações ao longo da história da salvação, de suas dificuldades provenientes do pecado e de sua renovação do Senhor, na nova aliança de Cristo e da Igreja. Então é interessante isso aqui que o Catecismo fala. O começo da Bíblia começa com a criação do homem e da mulher, a união dos dois, e termina com aquela união que vai ser a união que marca todos nós, que tem uma imagem nupcial, que é de Cristo com a Igreja. Nós que somos a Igreja, o livro do Apocalipse termina assim, São João fala, eu vi descer do céu a esposa do Cordeiro, vestida com veste nupcial, enfeitada, sem mancha nem ruga. Essa noiva é a Igreja, e Cristo é o esposo das nossas almas. Então toda a Escritura, desde o Antigo Testamento até o Novo, tem a imagem nupcial, como Deus sendo o esposo das nossas almas, qual um dia nós vamos nos unir eternamente no céu. Parágrafo 1603. O matrimônio na ordem da criação. A íntima comunhão de vida e de amor conjugal que o Criador fundou e doutou com suas leis, o próprio Deus é o autor do matrimônio. A vocação para o matrimônio está inscrita na própria natureza do homem e da mulher, conforme saíram da mão do Criador. O casamento não é uma instituição simplesmente humana, apesar das inúmeras variações que sofreu ao curso dos séculos, nas diferentes culturas, estruturas sociais e atitudes espirituais. Essas diversidades não devem fazer esquecer os traços comuns e permanentes, ainda que a dignidade dessa instituição não transpareça em toda parte com a mesma clareza. Existe, contudo, em todas as culturas, um certo sentido de grandeza da união matrimonial.
A salvação da pessoa e da sociedade humana está estreitamente ligada ao bem-estar da comunidade conjugal e familiar. Então, esse parágrafo aqui também é importante, quando diz, né? A vocação para o matrimônio está inscrita na própria natureza do homem e da mulher. Vejam, todos nós aqui, inclusive o padre e as freiras aqui em cima, todo mundo foi criado para casar. Parece um pouco chocante falar isso, né? Como assim, padre? Todos temos vocação para nos unirmos a alguém. Nós chamamos isso em direito canônico, ius conubi, né? Direito natural ao casamento. Porque, como disse Deus no livro do Gênesis, não é bom que o homem esteja só. Portanto, o celibato, ele é como eu posso dizer, além de graça, eu vou dizer um termo meio difícil, pode soar estranho. O celibato ele é extravagante. Ele não é normal. Não é normal um homem se privar de uma mulher e de filhos. Ou uma mulher se privar de marido e de filhos. Não é. É porque é graça, porque Deus chama alguns a isso. Mas o natural é isso daqui. O homem, ele é destinado, o homem e a mulher aqui, é destinado a alguém. Acontece que no celibato, né, a gente vai falar um pouco de hoje também da virgindade consagrada ao reino dos céus. Na ordem sobrenatural, Deus, para salvar outros, para servir outros, escolhe alguns. Aí aquilo que São Paulo diz na carta aos Coríntios, né? O homem que vive para o Senhor, vive das coisas do Senhor. Então o celibato ele não é algo normal. Quem falava isso era o Dom Henrique Soares, né? Não é normal o celibato. Por isso que ele é dom. Por isso que Jesus fala, nem todos podem compreender isso. Porque é uma graça. Foi dada uma graça especial para ele viver algo não natural. Ou seja, viver algo sobrenatural. Por isso que nenhum homem, nenhum padre, nenhuma freira é celibatário por força própria. É graça. E São Paulo também fala, nós trazemos esse tesouro em vaso de barro. Vaso de barro. O padre é um homem como qualquer outro homem. Sente, tem afetos. Mas nele, porque ele tem essa graça de Deus especial, porque Deus o chamou de ordenar isso de uma forma diferente do resto dos casais, outros homens, né? Dúvidas? Tranquilo? Vocês perguntem, por favor, não deixe eu falar sozinho. Então lembre também que o que Jesus falou, né? O casamento também, a união de um homem e uma mulher, é uma instituição, apesar de ser divina e também humano, o casamento, ele é temporal, né? Ninguém vai ser casado no céu. Ah, padre, como é que vai ser no céu eu e minha esposa, meus filhos? Bom, lá você vai reconhecer esse vínculo, mas não vão viver mais como marido e mulher, porque lá, como diz Jesus, quando ele confronta os saduceus que o questionam sobre a ressurreição, lá serão todos como anjos. Então não vai ter mais uma ligação de marido e mulher no sentido físico e afetivo. Vai ser uma nova ordem de vivência no céu, né? Então isso é importante porque o matrimônio, então por isso que a morte de um dos cônjuges, ela rompe o vínculo matrimonial, porque ele é temporário, diferentemente do sacramento da ordem. Se eu for para o inferno, eu vou ser padre no inferno, o que vai piorar o meu tormento, porque eu recebi um sacramento que é indelével, como o batismo, é para o resto, é pela eternidade. Se eu for para o céu, serei sacerdote na eternidade. Né? Quando todos nós vamos nos conhecer de uma forma muito diferente no céu, a gente fala intuitiva, né? Eu não vou precisar olhar para, por exemplo, a Grace e falar, a Grace tem esse cabelo, usa óculos, é a Grace. Não, eu conheço ela de forma dedutiva, quando eu olho para ela, né? Ou quando eu olho para a Cida. Eu sei que a Cida é a Cida porque o rosto dela, o cabelo dela. No céu a gente vai conhecer um ao outro e as outras pessoas que a gente não conhece de forma intuitiva, que é o conhecimento dos anjos, né? Ou como Deus também. Então, no céu as pessoas vão ver que na minha alma de sacerdote
está ali um caráter impresso, né? Uma marca. Então eu só estou falando isso para vocês entenderem como o matrimônio ele tem um aspecto de transitoriedade, né? Ele é desse mundo. Por isso que o celibatário, o padre, né? Vocês vão ver que eu vou falar muito das duas vocações, porque as duas estão unidas. Né? Não é uma melhor que a outra, não é. Mas o celibato que o padre e as freiras vivem já é o céu antecipado. É como todos vamos viver na eternidade. Nós já vivemos na terra que vamos viver na eternidade. Né? Pelo menos os consagrados já são esse sinal aqui na terra. Tá bom? Perguntas? Tranquilos? Deixa eu ver o que mais temos aqui nesse parágrafo. Ainda no 1603, o casamento não é uma instituição simplesmente humana, apesar das inúmeras variações que sofreu ao curso dos séculos, nas diferentes culturas. Então o casamento ele sofreu várias mudanças, né? Como todas as culturas têm casamento, apesar de nem todo mundo crer como nós cremos no Deus único, mas o casamento ele tem um aspecto sempre sagrado, né? Nas várias religiões, nas várias culturas, as pessoas elas têm esse caráter sagrado, né? Como se faz festa no casamento, né? Aqui no Brasil é um dia de festa, é uma noite de festa, vai até não sei que horas. Para o judeu é uma semana, para outros lugares é um mês de festa. Então, mas todos trazem essa característica, a alegria, né? A alegria de um homem e de uma mulher que se unem, né? Então tem esse aspecto também bonito. Tá. 1604. Deus que criou o homem por amor também o chamou para o amor, vocação fundamental e inata de todo ser humano. Pois o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, que é amor. Eu vou parar aqui e eu vou fazendo os apontamentos. Ninguém, absolutamente ninguém, nasceu para viver para si mesmo. Todo mundo nasceu para amar. Alguns, a maioria, vão viver o amor com seu cônjuge. E quando eu digo amor aqui, não estou falando só a nível de afeto. Amor é muito mais que isso, é entrega. Quem é casado daqui a anos pode falar isso. É uma entrega, é uma doação diária, é um sacrifício diário pelo outro, pelo bem do outro. Isso é amor. É um amor sólido. O sacerdote não vive esse amor com uma esposa, mas vive na entrega diária aos seus paroquianos, aos seus fiéis. Só um momento, tá? Há um padre me ligando, mas não posso atender. Perdão. Então, todo mundo nasceu para amar. O amor ele está no nosso DNA, porque Deus é amor. E como Ele nos criou a sua imagem e semelhança, nós temos essa semelhança a Ele. Porque vejam, Deus, Deus a gente fala em teologia, Deus ele é bem-aventurado em si mesmo, Ele é feliz. Ele não precisa de nada, porque se Ele precisasse de algo, Ele não era Deus. Não falta nada a Ele. Mas Ele quis dar a vida. Ele quis criar. A criação é um ato de amor por excelência de Deus. É um sair dele mesmo para dar vida. Então esse sair de si para dar vida, nós temos em nós. Eu gosto sempre de dar o exemplo da mãe, que eu pergunto para as mães, né, que, padre, não sei se eu amo meu filho, porque eu vivo brava com ele, que não sei o quê, porque ele apronta muito. Eu falo, você não ama? Você acha que você não ama? Não. Então, você lembra quando você acordava 3 horas da manhã para dar de mamar para o seu filho? Lembro, padre. Era agradável? Não, padre, acordar 3 horas da manhã, no meio da madrugada. Mas você fazia por quê? Fazia porque estava chorando, estava com fome, estava precisando de mim. Isso é amor. E pelo bem do outro, porque o outro precisa. Então, todo mundo nasceu, veio a essa terra para isso, para amar. Portanto, uma vida que não quer ter vínculo com ninguém, vínculos definitivos, ou que não quer se doar, é uma vida estéril. Por isso que Jesus fala lá na versão João, se o grão de trigo
cai na terra e não morre, porque amar é morrer. Amar pressupõe esvaziar-se, né? Viver para o outro. E vendo que o outro é feliz, a gente é feliz. Por isso que quando a gente fala com os casais, curso de noivo normalmente é assim, né? Eu estou casando porque eu vou ser feliz. Isso é perigoso. Ou melhor, né? Você vai ser feliz fazendo o outro feliz. Essa é a sentença correta. Quando a gente fica muito nesse eu, é perigoso, né? Aí pode entrar o egoísmo, que é sempre o contrário do amor, é o egoísmo, né? O outro não, eu preciso me satisfazer, eu preciso estar bem, eu. Mas não, a alegria ainda que seja cansativo e sofrido, eu me realizo vendo que o outro está bem. Por isso que uma das definições de São Tomás de Aquino de amor é belíssima. O amor é querer a eternidade do outro. É querer que o outro permaneça para sempre. Ainda que aquele que ama desapareça. Ainda que eu morra, se eu ver ele bem, estou feliz. Isso é amar. É verdade que é difícil amar desse jeito. Nós estamos nesse nível ainda. Mas Deus vai nos ajudar, né? Dúvidas? Gente do céu, eu já vou falar sozinho, tá? Tô vendo já. Não é fácil. Tá. Mas vocês podem me interromper, tá? Mas fique à vontade, tá? Mas se quiser perguntar no final, agora, mas... Tá bom. Como vocês acharem melhor. Mas sintam-se livres de levantar a mão. Você quer perguntar? Não? Tá. Pensei que você queria. Não? Tá. Então tá. Continuando, então, tendo Deus criado homem e mulher, essa aqui é a parte que eu falei. Esse amor é bom, muito bom aos olhos do Criador, que é amor. E esse amor abençoado por Deus é destinado a ser fecundo e a realizar-se na obra comum da preservação da criação. Deus os abençoou na obra comum, Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Então, também outra característica de amar, né? O amor ele sempre gera vida, ele não é estéril, né? Obviamente aqui eu não estou falando da questão física, né? Mas ele gera vida, gera sempre vida, né? Claro, questão física, os filhos, mas no caso de um padre, por exemplo, né? De novo dando meu exemplo, né? O padre, vou pegar o exemplo do padre Rogério, 17 anos nessa catedral. Quantos de vocês não são filhos dele? Fez casamento, fez batismo, fez crisma, acompanhou em direção, acompanha até hoje. As homilias que pregou, o jeito que cuidou, gerou vida. É um sacerdócio fecundo, né? Então, toda vocação, né, que ama, gera vida. Ela nunca é estéril. Que o homem e a mulher tenham sido criados um para o outro, 1605 agora. Que homem e mulher tenham sido criados um para o outro, a Sagrada Escritura o afirma. Não é bom que o homem esteja só. A mulher, carne de sua carne, isto é, igual a ele, bem próxima dele, lhe foi dada por Deus como um auxílio, representando assim Deus em quem está o nosso socorro. Essa teologia do homem e da mulher ela é muito profunda quando a gente estuda a teologia. Aqui é catecismo, né? Mas quando a gente estuda a teologia do sacramento do matrimônio, no aspecto muito de antropologia, né? Da antropologia. Como eu falei, né? O homem não foi criado para viver só. Ele precisa amar, ele precisa doar a vida. Nisso ele se realiza. E é interessante que no relato bíblico, quando Deus cria o homem, Deus ordena que o homem dê nome às criaturas, né? E as criaturas todas vão passando diante de Deus e o homem vai nomeando. Só que ele não acha ninguém semelhante a ele. E aí Deus faz cair um sono sobre Adão e tira do seu lado a costela e da costela faz a mulher. Infelizmente na tradução, eu acho que eu já falei isso aqui, já falei em homilia, mas é sempre bom repetir. A tradução em português ela deixa de transparecer
como é forte no hebraico. Mulher, homem em hebraico é ish. Mulher é isha, aquela que é tirada do homem. E ela é tirada da costela. O que é a costela? Aqui é o aspecto simbólico. A costela é o que sustenta o homem. É o que deixa ele firme, não deixa ele cair. Por isso que o homem não pode ver sozinho. Vocês já notaram, não sei, as mulheres, né? Interessantes do que a gente coloca, por exemplo, as mulheres, elas são muito mais fortes na viuvez. O homem é fraquíssimo. O homem não aguenta. É claro que tem homem que fica viúvo, não estou falando isso. Mas boa parte deles sentem muito mais a viuvez. É muito difícil para o homem ser viúvo. A mulher é já mais forte nesse sentido. Ela é muito mais forte que o homem. Então, tudo isso eu estou falando porque ela foi tirada do homem. E por isso que Adão fala, agora sim, osso do meu osso, carne da minha carne. Ela vai ser chamada mulher, Isha, porque foi tirada do homem. Da costela, do lado, que dá suporte, sem a qual o homem não fica em pé. É mulher. Uma curiosidade, eu tenho que fazer muita séria essa parte do homem. Como pode ser só, né? Porque fica viúvo, lembrei, o pai falecido era dentista. Ficou viúvo, não era estava muito feio, ficou viúvo, nossa, não sou 3 meses depois de falta da mulher. Sim. É muito a sério. Cadê o amor, né? Sim. Sim. Não é uma regra geral, óbvio, porque eu já vi o oposto também. A mulher sofre muito, óbvio que sofre, os dois sofrem, né? Quando perde um ou outro, ainda mais quando há muitos anos de convivência. Mas é interessante, porque foi uma coisa que eu fui totando vendo, né? E perguntando para outros padres amigos, eles também concordam. Como no homem ele é mais frágil nesse sentido, e a mulher, ela parece que ela tem esse aspecto de mais... Ela honra muito a memória do falecido marido. Ela tem isso nela, né? Ela fala, nunca mais vou me casar. Não caso. Ainda que ela fique viúva nova. Muitas já vi. Não caso mais. Né? Obviamente, repito, não é via de regra. Né? Ainda mais que a pessoa se casou na igreja, ela vai estar livre para contrair outras núpcias. Mas é uma coisa interessante. E o que eu queria deixar destacado aqui é esse detalhe, né? Como um depende do outro, não só fisicamente, afetivamente. Então, a mulher, ela busca segurança no homem, né? Alguém que a proteja. É da psicologia da mulher isso. E o homem busca afeto, carinho, né? Então ele busca muito isso na mulher, né? O afeto dela, porque ela é um ser mais dócil, mais afetuosa. Então ele busca esse carinho sempre na esposa, né? E a mulher, segurança no marido, a fortaleza. Então é muito isso também, né? É bonita essa psicologia. A gente fala antropologia, né? Tem uma matéria chamada antropologia teológica, a gente fala. Quem estuda essas partes do ser humano, né? Muito, muito bonito. Mais alguém quer perguntar? Deixa seu pai e sua mãe. Tá. A mulher, carne de sua carne, isto é, igual a ele, bem próxima dele, foi dada por Deus como um auxílio, representando assim Deus em quem está o nosso socorro. Por isso um homem deixa seu pai e sua mãe, se une a sua mulher e eles se tornam uma só carne. Que isso significa uma unidade indefectível de suas vidas. O próprio Senhor nos mostra, lembrando que foi na origem, o desígnio do Criador, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Depois eu falarei mais dessa parte da unidade, né, que é importante também. Então, casamento sob o regime do pecado, 1606. Todo homem sofre a experiência do mal à sua volta e em si mesmo. Essa experiência também se faz sentir nas relações entre homem e mulher. Sua união sempre foi ameaçada pela discórdia, pelo espírito de dominação, pela infidelidade, pelo ciúme, por conflitos que podem chegar ao ódio e à ruptura. Essa desordem pode manifestar-se de maneira mais ou menos grave,
e pode ser mais ou menos superada, segundo as culturas, as épocas e os indivíduos. Tais dificuldades, no entanto, parecem ter um caráter universal. Então, o pecado original ele não afetou somente cada um de nós em particular, mas as nossas relações. Tanto é que quando Eva come do fruto e Deus pergunta: por que você fez isso? Ela fala que foi a serpente. A gente escutou domingo, né, inclusive? Mas a gente escutou só o relato da tentação, né, da serpente. A gente vê que depois que Deus fala com a serpente, né, e ali está o proto-evangelho, né, Deus promete, Nossa Senhora, enfim. Deus também ele fala, você vai sofrer dores de parto e os teus desejos te levarão ao teu marido e ele te dominará. Essa dominação, ela é fruto do pecado, que sempre se corre o risco também, porque nós temos o pecado original, foi perdoado no batismo, mas nós temos a inclinação ao pecado, a isso chamamos de concupiscência, que as nossas relações correm o risco de ser deturpadas. E no matrimônio isso acontece. Então, a infidelidade, como diz aqui o catecismo, né? O ciúme, o que é ciúme? Ciúme é um desejo, é uma possessão. Eu quero o outro para mim, ele é minha posse. Então, é não querer que o outro seja livre. Ciúme, no fundo, é isso. Não permito partilhar essa pessoa. É óbvio que aquela pessoa é, entre aspas, tá? Quero ser bem entendido aqui, sua, porque é teu cônjuge. Mas não no sentido de ciúme que essa pessoa não pode nem sair, né? Então, tipo, é o exemplo clássico. O cara não pode, sei lá, assistir o jogo do Corinthians em casa. Ou com o filho, né? Assistir o jogo do Corinthians no estádio. A mulher fica com ciúme, né? É uma coisa muito boba, né? Pequena. Mas nessas relações humanas sempre tem esse risco nosso. Né? De infidelidade, de um querer dominar o outro. Né? Não abrir espaço para diálogo. Aí entra o ciúme, a inveja, né? Então, as relações humanas nossas e dentro do matrimônio também sempre se corre esse risco. Elas também podem ficar deturpadas, né? Tá bom? Segundo a fé, essa desordem que dolorosamente constatamos não vem da natureza do homem e da mulher, nem da natureza de suas relações, mas do pecado. Tendo sido uma ruptura com Deus, o primeiro pecado tem como primeira consequência a ruptura da comunhão original de homem e da mulher. Suas relações começaram a ser deformadas por acusações recíprocas. Vocês lembram disso, né? Deus pergunta para o homem, foi a mulher, foi a serpente. Então um joga a culpa no outro, né? Sua atração mútua, dom do próprio Criador, transforma-se em relações de dominação e de cobiça. Então aquilo lá que Deus falou para a mulher, os teus desejos vão te levar ao teu marido e ele vai te dominar. A bela vocação do homem e da mulher para ser fecundos, multiplicar-se e sujeitar a terra é onerada pelas dores de parto e pelo suor do ganha-pão. Vocês sabem que tem uma teologia muito interessante, a gente fala, né, em teologia mística, a gente estuda isso. O homem ele tinha dons chamados dons preternaturais. Ou seja, dons que ele tinha antes do pecado original. E um deles chamava-se impassibilidade. Provavelmente o homem não sentiria dor. Né? As dores de parto que a mulher sofre no parto vêm daqui também, do pecado original, daquela ofensa. Né? Então, vocês verem como uma transgressão, a gente também escutou domingo, né, na carta de São Paulo, né? Por causa de um só, a morte entrou no mundo. Então, toda desgraça veio por causa de uma desobediência. Todos nós recebemos isso porque somos filhos de Adão e Eva. Né? Somos seres humanos, descendentes deles. Então, nós recebemos essas coisas. Mas aí, é claro, aqui depois a gente vai entrar nessa parte. A graça, né, vem em nosso socorro. Né? Se um só pecou, muito maior, onde como São Paulo falou, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ela foi muito maior. Né? 1608. Não obstante a ordem da criação subsiste, apesar de gravemente perturbada,
Para curar as feridas do pecado, o homem e a mulher precisam da ajuda da graça que Deus, em sua misericórdia infinita, jamais lhe recusou. Sem esta ajuda, o homem e a mulher não podem chegar a realizar a união de suas vidas, para a qual foram criados no princípio. Então, casamento sob a pedagogia da lei, 1609. Em sua misericórdia, Deus não abandonou o homem pecador. As penas que acompanham o pecado, as dores da gravidez e de dar à luz, o trabalho com o suor do teu rosto, constituem também remédios que atenuam os prejuízos do pecado. Após a queda, o casamento ajuda a vencer a centralização de si mesmo, o egoísmo, a busca do próprio prazer e abrir-se ao outro, a ajuda mútua ao nome de si. Então, o pecado original ele gera isso em nós, né? Gera isso, as suas consequências, de viver para mim mesmo, para os meus gostos, né? O casamento ele impõe que cada um viva um para o outro. Por isso que o casamento ele é uma fonte de santificação contra o egoísmo, porque se aprende a partilhar, se aprende a suportar um ao outro, a ter paciência. Por isso que o casamento é uma escola de santidade. Se vive as virtudes de um lar. Então um aprende, um conhece o defeito do outro. Ainda bem que é casado há muito tempo. Eu sei que ele é assim, eu sei que ela é assim. Então vão aprender a lidar com o outro. Vão aprender a crescer na paciência, na mansidão, tantas virtudes, né? Então o tempo de quaresma é muito engraçado que as pessoas em conversa a gente fala, né? Padre, foi muito difícil. Minha irmã, que penitência belíssima que você tem para viver na quaresma. Suportar. Não é? São as melhores penitências essas do dia a dia. Claro que é bom fazer jejum, abstinência, que tipo de chocolate. É muito bom isso. Mas suportar, engolir a seco, uma palavra difícil, não retrucar, saber que eu tenho aquele jeito, o outro um dia vai estar choroso, você vai ter que escutar. É assim. Isso santifica. Né? É a vivência do matrimônio dia a dia, santifica. Então, sim. Então, as crianças acho que ficam mais agitadas na quaresma, né? Aí os pais têm que, né? Então, é assim. Mas porque tudo isso aí faz a gente crescer. Parece que a gente no sofrimento, interessante isso, né? Parece que o nosso olhar, ele meio que fica pequeno, né? A gente olha muito para aquilo, a gente dá um foco muito grande no sofrimento e parece que está tudo errado. Né? Quando tem, às vezes... Acontece, discussões ou falta de paciência, está difícil, mas é essa oportunidade que se vive mesmo o matrimônio, né? As virtudes lá. Saber passar por essas coisas faz nós mesmos crescermos, amadurecer, de crescer. A gente vive pedindo paciência para Deus, né? Como Deus, tá bom, você quer paciência, então tome. Aí todo dia essas coisas. E a gente vai vivendo e vai suportando, não vai reclamando mais, né? E quando a gente vê, sabe, não, padre, já passou. Né? Então, é bonito depois de uma vida inteira juntos, um casal, uma mulher com o marido ou o marido com a mulher, fala, padre, quanta falta sinto, às vezes um faleceu, tinha defeitos, mas eu era feliz. Por quê? Porque eu aprendi a conviver, a suportar. Isso é bonito, né? Não vai ter ninguém que é impecável, ou ninguém que não tenha defeito. É impossível isso. E a convivência é uma... Por isso que conviver às vezes as pessoas vêm falar, padre, como é fácil conviver com os de fora e difícil dos de dentro. Por que será? Porque todo dia você convive com a pessoa. Todo dia você vive. Você vê os defeitos. Ela vê os seus também. E um tem que amar o outro. Porque senão vai virar um inferno na vida. Então, é um aprendizado, é uma escola de santidade muito grande, o matrimônio. Né? Tantos casais, né, que viveram nessa escola. Então, eu gosto muito, eu sempre dou esse exemplo, principalmente com as mulheres, né? Santa Rita de Cássia. Teve um marido dificílimo, uns filhos também, queriam ir para a senda do pai, que queriam virar, né? Que essa mulher passou, Santa Mônica. Então, essas mulheres venceram como? Suportando, perdoando, rezando. E deu fruto. Então não é nada em vão, né, para Deus quando oferecido, né? Ela falou isso mesmo, fez essa oração. Eu prefiro que meus filhos morram que morrer em pecado mortal.
E hoje é muito inverso, né? Parece que a gente quer tudo menos dever. Exatamente. E interessante, né, que os filhos, porque assim, depois que o marido se converteu, ele foi assassinado. Se eu não me engano, foi essa história, né? Eu não conheço muito a vida dela, mas acho que o marido foi assassinado e os filhos quiseram vingar, né? Então ficaram vingativos. E aí depois começou. Então o primeiro calvário foi com o marido. Depois o outro calvário dela foi com os filhos. Que os filhos queriam se vingar. E ela rezava muito: o Senhor leve eles para que eles não morram nessa situação, né? E Deus escutou. Levou. Eu sempre me dá um gelo assim quando eu vejo um dos textos da Nazaré, né? E ela, cada filho que nascia, ela falava: Senhor, é seu, que o Senhor o leve, se ele for pelo céu. Eu sempre leio isso, e ela, eu devo 4 dela muito. A mãe de Santa Teresinha sofreu muito, né? E é uma lógica que a gente tem que adquirir, porque não. E claro, a gente, nessas formações aqui na Escola da Fé, nas homilias, formações que a gente tem, né? A principal tarefa dos pais é criar os filhos para o céu, né? Saber que é uma vida que não é dos pais. Deus, ele meio que emprestou os filhinhos de vocês, que vocês formem, e um dia Deus vai pedir para que eles vivam a vida deles. Então eu falo isso porque quando vem pai ou mãe, nossa, mas é triste, né? Mas é triste, mas vocês me desculpem, tá sendo um pouco mórbido isso, mas dá vontade de dar risada também, principalmente com as mães, né? Padre, pelo amor de Deus, meu filho vai entrar no seminário, minha filha vai entrar no convento. Padre, por que Deus está fazendo isso comigo? Minha irmã, que graça que você está recebendo, um filho padre, uma irmã freira. Não, padre, pelo amor de Deus, minha filha, padre, não vou mais ver. Mas você criou sua filha para você mesma ou para Deus? Para Deus. Então Deus está pedindo de volta. Eu sempre tenho que falar da minha mãe, né? Minha mãe não queria que eu fosse padre também. Minha mãe é do apostolado, viu? Apostolado. Agora está nessa mãe de sacerdotes também. Quando eu contei para ela que ia ser padre, que queria entrar no seminário, minha mãe é de apostolado, viu? Não, você tem que estudar teologia. Não, mas não precisa ser padre. Estuda teologia, faz faculdade de teologia, mas não seja padre. Porque é um amor bonito do pai e da mãe, criou com tanto carinho, mas Deus pode pedir. Eu quero ele. E aí? Dá dó, viu? Dá dó, porque eu já atendi várias mães assim, pai também. Os homens são mais tranquilos. Pelo menos é o que eu noto. Claro que também sofrem, mas as mulheres, as mães sofrem muito. Também porque gerou, né? Criou. É natural que sofram mais, né? Mas lembrar, né? A gente fala isso porque é uma vida que vocês criam, geram, cuidam com muito amor, com muito carinho. É bonito também na cerimônia de casamento, principalmente o pai. Tem toda uma simbologia o casamento também, viu? O pai levar a filha até o altar. Ela sai de casa para viver na casa do marido agora. Aquela filhinha que ele criou, que ele cuidou, o pai sofre mais com a filha. Já perceberam? Ele tem um vínculo mais forte com a menina e a mãe com o menino. Se é psicólogo, você pode falar melhor, né? Todo um aspecto psicológico disso. A filha é a princesinha do pai. E a mãe tem um vínculo mais forte com o filho. Não que não tenha com a filha, pelo amor de Deus, tem. Mas é mais forte. Dá para fazer um curso disso, viu? De antropologia. Nem não vamos nos perder, né? Mas é esse caso, né? 1610. Deixa eu ficar no horário aqui, senão... Nossa, já 8 já. A consciência moral concernente à unidade e indissolubilidade do matrimônio desenvolveu-se sob a pedagogia da lei antiga. A poligamia dos patriarcas e dos reis ainda não fora explicitamente rejeitada. Entretanto, a lei dada a Moisés visava proteger a mulher contra o arbítrio da dominação pelo homem, apesar de também trazer, segundo a palavra do Senhor, os traços da dureza do coração do homem, em razão da qual Moisés permitiu o repúdio da mulher. Então, como a gente tinha falado, né, o matrimônio ele sofreu alterações. Então, por isso que é comum a gente ler a Bíblia, a gente ficar meio assim escandalizado que Abraão tinha 2 esposas, Davi tinha várias, e homens de Deus, né? Então, por quê? Porque são aspectos culturais.
que foram se desenvolvendo, mas como diz Jesus, no princípio não era assim. Então Deus, aos poucos, na sua pedagogia, ele foi ordenando isso. Por isso que a poligamia, ou seja, ter vários cônjuges, é pecado, e no Brasil, até onde eu sei, é crime. Poligamia. Bigamia e poligamia. Ou seja, ter 2 cônjuges ou mais de 2. Até onde eu sei, é crime também no Brasil, né? Mas vocês veem hora ou outra aí nessas notícias, né? Fulano com trisal, essas coisas maluquice, né? Trisal. A poligamia ela é um monstro porque não há fidelidade, né? Não há unidade, coisas que são essenciais no matrimônio. O homem não pode amar 2 mulheres ao mesmo tempo com o mesmo amor. Não existe isso. Vai estar dividido. Por isso que o padre não casa. O padre tem que cuidar todo dos fiéis. Não pode. Se tivesse esposa, coitado, não ia aguentar. Então, um coração indiviso, a unidade. Por isso que a poligamia é errada. Pode falar assim? Bigamia é 2. Ter 2 cônjuges. Poligamia é mais de 2. Que era o caso dos patriarcas, né? Que tinham várias mulheres, né? O rei tinha um harém de mulheres, né? Então, era isso. Que agora não foi erradicado, não tem mais, né? Principalmente nossa cultura. Tá? Se bem que hora ou outra surge sempre uma lei aí meio doida, né? De gente querendo provar essas coisas. Mas no Brasil, graças a Deus, ainda é crime. Tá? Alguns países orientais é permitido o homem ter mais de uma mulher, né? Principalmente de origem de índole árabe, Islã. Né? A mesma coisa está com o divórcio. Aquele trecho, né? Como é que Moisés mandou dar carta de divórcio? Por quê? Moisés mandou dar carta de divórcio porque a mulher sofria muito na mão do homem. Então o homem casava com uma mulher, ele via um defeito nela e fazia da vida da mulher um inferno. Mas é um inferno mesmo, gente. Né? Então o que Moisés falou? Então, dê carta de divórcio. Mas Jesus fala, no princípio não foi assim. Portanto, quem repudiar sua mulher, seu marido, e casar com outro, comete adultério. Então, o divórcio também, no princípio Moisés permitiu, mas não, chega. Não, no princípio não foi assim que Deus quis. Tanto é que para a igreja não existe divórcio, né? Quem é casado na igreja teve um sacramento válido. Uma vez que foi válido, ele é indissolúvel. Ah, mas e a nulidade matrimonial? Nulidade matrimonial significa que a igreja vai investigar se aquele casamento de fato aconteceu. É o que se aconteceu. Mas se aconteceu, se foi válido, a igreja não tem poder de dissolver um casamento. Nenhum poder humano tem. Nem a igreja. Só Deus. Só a morte rompe o vínculo. Né? Então, tão forte é o consentimento do marido e da mulher. Provavelmente não vou entrar nesse assunto, vai ser o padre Rogério. Ele vai falar do rito do matrimônio, né? Que é uma parte que provavelmente vocês vão ter mais dúvidas. Né? Como é que é o casamento, o símbolo, né? O que torna o casamento nulo. Essas partes mais práticas, provavelmente que ele vai falar, aí vai gerar mais dúvidas em você. Essa parte é um pouco mais teórica, né? Mas bonita também. Sim. Por exemplo, as mulheres que sofrem violência doméstica, nesse caso, eles têm casado na igreja com Nesse caso, não. Nesse caso, o que acontece? A igreja admite a possibilidade de uma coisa chamada separação de corpos. Então, quando a mulher, principalmente a mulher que é mais frágil, e normalmente são elas que sofrem esse caso, sofrem agressão física ou moral psicológica gravíssima, a igreja admite que essa mulher viva num espaço diferente, mas ela continua vinculada ao marido, ou seja, ela não pode ter outro cônjuge. Então ela teria que viver sozinha pro resto da vida, solteira. Ela não poderia casar, porque se ela casasse, ela estaria cometendo adultério. Então a igreja ela admite separação de corpos, não é divórcio. Civilmente falando, né? Divórcio civil é o quê? Cada um vive a sua vida e a pessoa pode contrair outro casamento. Civilmente, tá? Se a pessoa casou na igreja e uma mulher sofre uma violência, né? O marido bate e a vida dela está correndo risco, então ela pode pedir separação de corpos, né?
A igreja admite essa possibilidade. Ela, tipo assim, vai viver com a mãe, vive a vida dela, mas ela teria que viver aí o celibato, a castidade, né, pro resto da vida. Enquanto o marido estiver vivo. Poderia comungar? Poderia comungar. Ela só não poderia, e se ela tiver outro companheiro, não. Que não seja o marido. Aí se estiver sozinha, pode. Perdão, pode ir, falou, senhor. Nesse caso, é possível pedir a nulidade do casamento para que ela possa falar? Então, o fato dele ter feito isso com ela, da violência, não é causa para a nulidade. Porque a nulidade, ela pressupõe antecedência. Tem que ser antes do matrimônio ter algo. Então, eu vou falar aqui uma causa, para vocês vão me perguntar muito, né? Então, por exemplo, deixa eu ver uma causa aqui bem difícil de acontecer, né? Bem difícil não, vamos pegar uma causa assim. Aconteceu, por exemplo, um caso, eu era seminarista nessa paróquia, né? Um casal muito bacana, muito bom trabalhador, não podia comungar, todo mundo conhecia a situação deles. O que aconteceu? Ele, na juventude, engravidou uma moça. Aconteceu. E o pai obrigou ele a casar. Não, você vai casar sim. Ele não queria, ele não amava a moça, não queria. Aconteceu, uma fraqueza dos dois, ela ficou grávida. Então o pai do rapaz mandou ele casar com ela. Obrigou, mas ele não queria. Então, um dos impedimentos de matrimônio é liberdade. Se a pessoa não tem liberdade, o casamento já é viciado. O consentimento, a gente fala, né? O dar-se. Então, houve uma causa antecedente. Entendeu? Uma causa antecedente. E aí, ele entrou com um processo, falou, olha, eu não me casei porque eu amava, não fui livre, eu fui obrigado. E aí, o que aconteceu? Foram chamadas testemunhas, o pai dele confirmou, receberam um decreto do tribunal, que o casamento dele tinha sido inválido. Normalmente a causa é sempre antecedente ao matrimônio. Alguma coisa ali que impediu a liberdade. Então, por exemplo, a gente que é pai fica muito atento no casamento. Por exemplo, o noivo vem bêbado pro casamento. Acontece, viu? Não é errado não, acontece. O cara tá meio assim, tá alegre. O padre é obrigado a anotar lá na ata, observações. O noivo estava com sinais de embriaguez. Por quê? Porque o consentimento dele, o sim dele, quando o padre pergunta, pode estar viciado. Não está sendo livre, porque ele não está nem consciente direito. Então ele pode ser nulo o casamento dele. Se um dia alguém recorrer, vai estar lá na observação. E ela vai ganhar a causa. Né? Provavelmente o casamento foi nulo. Todo esse processo é realizado na própria... Primeiro é feito uma entrevista com o pároco da paróquia que a pessoa vive. Aí depois ele vai conversar e vai ver se tem indícios, senão ele nem caminha. Fala, olha, aí há indícios, então ele manda a pessoa buscar o tribunal. Que normalmente aqui na Diocese de Santa Maria é lá na Cúria, né? Tribunal Eclesiástico. Aí lá vai estar das orientações, como é que vai fazer, né? Aí vai ser chamada testemunha, tudo isso daí. É um processo é como se fosse um tribunal civil mesmo, mas só que com padres, né? E pessoas da igreja que trabalham nesse tribunal. Né? Então é bem complexo, é um pouco demorado e um pouco oneroso, né? Porque tem despesas, tem pessoal que trabalha. Então, graças a Deus, o Papa Francisco ele diminuiu muito o valor na diocese. Hoje, se eu não me engano, está em acho que 4 salários mínimos. Era bem mais, era 10 para cima. Era muito caro. Ainda é caro, né? Porque a maioria das pessoas não tem esse dinheiro. Mas hoje está muito mais barato do que... Isso é determinado, esse valor é determinado pela Santa Sé. Na verdade, quem determina o valor acho que é o bispo, né? O bispo diocesano. Mas quem pediu para que os bispos dessem uma baixada que estava muito alta foi o Papa Francisco, né? Ele fez muito nesse sentido. Né? A senhora ia perguntar? Uhum. Os dois são viúvos. E aí casaram na igreja de novo? Aí sim. Porque aí é a morte mesmo, né? A morte rompe o vínculo. A morte é a única causa que rompe vínculo de matrimônio válido.
Pode espernear, pode falar para o Papa, nem o Papa tem poder. Se foi válido, nem o Papa tem poder para desfazer o vínculo, que é Deus que uniu, né? Então, a causa do rompimento do vínculo, para falar que um matrimônio foi nulo, é que tem que ser causa antecedente, né? Então, normalmente se investiga isso. Pois não? Sim. Então, tem uma cláusula no direito canônico que fala assim, é uma das primeiras cláusulas, inclusive quando vai tratar dessas problemáticas. O matrimônio goza do favor do direito. Ou seja, ele é válido até que se prove o contrário. Ainda que tenha alguma causa inválida, se o casal viveu bem, ele é válido até que se prove o contrário. Então, existe um caso, por exemplo, isso aqui eu vou falar talvez cause muita perplexidade, né? Mas, por exemplo, na outra paróquia que eu trabalhava, dando uma formação para ministros, hein? Eu nem sei porque eu entrei em cargas d'água de assunto de matrimônio, ministro extraordinário, né? A formação era. Eu estava falando de causas que poderiam deixar um matrimônio até que válido, mas ilícito. Uma delas é quando o casal abre o processo matrimonial fora da paróquia dele de residência. Então, por exemplo, quando a pessoa vai casar, ela tem que abrir o processo matrimonial onde ela tem residência, não onde ela frequenta. Por exemplo, a pessoa frequenta a catedral, mas ela não mora na catedral. Ela não pode abrir o processo na catedral, ela tem que abrir onde ela mora, ali na região onde ela mora, paróquia de residência. Se ela não fizer isso, o matrimônio dela é ilícito. Alguns dizem que é inválido. Acho que não, é ilícito. A maioria tem a dizer que é ilícito. Então eu falei isso numa formação. Pronto. Fui pego assim pela jugular. Assim, vem cá, padre. O casal me chamou, né? Aconteceu isso, a gente fez isso. Enfim, o que eles fizeram? Na época eles não frequentavam a igreja, então eles mentiam no endereço. E agora, padre, nosso casamento foi válido? Óbvio que foi. Aí tem um dispositivo no direito que fala que a gente chama de sanação, né? O bispo que faz. O bispo faz a sanação, né? Ele arruma. Mas nesse caso, se tem um elemento de invalidez, até que se prove o contrário, o matrimônio é válido. Tá? E olha, é barato. Hã? É barato. A minha paróquia, eu não gostei de coisa, mas a minha paróquia é a Rainha da Paz, mas a pessoa não é de Jesus, a gente tem que pagar uma vez. Tem que pagar um valor da Rainha da Paz e um valor maior que ele. Ai, os valores de matrimônio dão tanta dor de cabeça para padre. Não, então, o que acontece? Eu vou falar assim, ó. Eu já fui padre, eu sei como é, o que acontece. Eu vou falar os dois lados. Primeiro, é estabelecida essa taxa que determina a diocese. O setor, então, por exemplo, a gente está no setor Santo Amaro, né? Eu parei em que parágrafo? Desculpa, 1611, né? Tá. Eu vou parar por aqui que eu vou responder as dúvidas, porque acho que vai dar pano para manga. Mas qualquer coisa a gente já está daqui a pouco na hora, mas eu vou responder as perguntas de vocês. O que acontece? O setor, ele determina os padres do setor, junto com o padre forâneo, a gente chama de vigário forâneo, que é o padre responsável pelos padres do setor. No nosso caso aqui é o padre Anselmo, né? O setor é um conjunto de paróquias chamado Setor Santo Amaro. Então, a catedral está no Setor Santo Amaro. Então, aqui é determinada uma taxa. Eu não sei como é na catedral. Eu imagino que é um salário mínimo. É um salário. 2. Na catedral é um pouquinho menos que um salário. Então tá muito bem, porque em outros setores de periferia é um salário. Só que o que acontece? Quando é transferência, então eu não quero casar na paróquia de origem. Eu quero casar em outra. O padre de lá pode falar, não, eu quero uma taxa completa aqui ou metade. Então, por exemplo, é um salário. A pessoa pagou um salário na paróquia que faz transferência e o padre de lá pode exigir um salário. A gente sempre indica aos casais que peça ao padre, olha, pede para o padre, né, se ele pode, né, dar uma ajuda para vocês.
Lá na paróquia que eu estava, o que a gente fazia? O meu pároco, o padre Ivan, né, que eu trabalhava com ele, que ele falava, padre, veja se a pessoa pode. Porque explica para ela que é uma taxa que a igreja precisa, ainda mais paróquia pobre. Mas a gente não vai deixar de ajudar por causa de dinheiro. Então o que a gente fazia? Você pode dar quanto? Ai, padre, de um salário mínimo eu posso dar R$1.000. Tá ótimo. Tá ajudando a igreja. Né? Então, a gente fazia isso para ajudar mesmo. Tinha gente que não tinha nada. Padre, eu posso dar 300. Tá bom. A gente não deixava de ajudar. Porque a gente sabe que o maior bem ali é a pessoa casar. Ela falou, olha, aqui a gente vai cobrar tal valor, 300, mas lá você vai ter que ver com o padre. Né? Que aí nenhum padre pode interferir na outra. Mas de fato é um assunto um pouco polêmico, porque taxa de matrimônio, eu sei que é duro, eu sei que é caro, custa. Então aí entra esses negócios de calção, de chegar atrasado, essas coisas aí é bem complexas, é cada padre que determina. É caro. Mas você sabe que assim, eu não estou falando aqui que vocês fazem isso, tá? Pelo amor de Deus, porque eu nem conheço. Mas o que acontece? Os padres falam por que eles cobram essas taxas. Ah, porque fulano depois faz uma festona, não sei o quê, né? Mas assim, às vezes não, às vezes você nem vai fazer uma coisa grande, né? Mas eu acho que o quê? Que deveria ser muito bem conversado. Padre, eu não tenho condições, mas eu quero casar. Então tem muito padre que faz casamento comunitário. Eu fazia casamento comunitário lá. Primeiro ano que eu fiquei lá, fiquei 2 anos e meio. Primeiro ano foram 9 casais. E eu falava na missa, gente, eu ajudo a procurar documento, eu ligo na diocese, mas vem casar. Aí foram 9. No outro ano foram 3 só. Né? Então, também tem essas oportunidades da gente tentar ajudar, né? Na sua época não tinha. Eu acho que as taxas, elas são algo mais recente de fato. E se tinha, antigamente, acho que era bem mais baixo, né? Então, antigamente não tinha muito isso, realmente. A minha mãe mesmo também falou que quando casou não tinha, né, algo muito... Que nem hoje tem taxa para quase todos os sacramentos, batismo, né? Tem taxa de batismo. A taxa do crisma é paga para o bispo, né? Aí já está no direito canônico. Aí é algo do bispo mesmo, né? Que tem que pagar a taxa do bispo, enfim, né? Que mais? Só unção e confissão. Já mesmo cobrar por confissão, né? Deus me livre. Aí é ser mercenário mesmo, né? Se quiser chamar o padre de amigo, mas aí é uma coisa que o padre cobra, né? Eu já vi padre cobrando porque ele quer celebrar a missa de cura e libertação. Você quer que eu vá celebrar cerco de Jericó? Então é tanto. Bom, opinião minha, tá? Não é criticando. Eu acho isso daí exagerado, errado, né? É verdade que quando um padre substitui outro, isso também está previsto no direito. O padre tem direito à espórtula. Então, por exemplo, aconteceu, não sei se vocês lembram um tempo atrás aqui, esse ano, eu tive que celebrar para outro padre fora, eu não estava na catedral. Tinha um padre que fez uma cirurgia, né, da garganta, séria, e o bispo me pediu para ir. Padre, você pode ir celebrar para o padre? Porque senão o povo vai ficar sem missa. Pô, tá. O padre Rogério permitiu, eu fui. E o padre me deu espórtula, me deu um dinheiro, né, das 2 missas, porque é um direito do sacerdote. É que eu recusei, falei, padre, não precisa, o padre está doente. Padre, pelo amor de Deus. O pessoal quer me esganar quando eu não pego. É um direito, mas eu abdiquei, eu não quero, não precisa. Né? Às vezes eu pego, às vezes não, né? Dou para minha mãe, né? Fala, mãe, compra sei lá, uma coisa para você. Mas é um direito, nesses casos. Tá? Mas a igreja ela tem que evitar ficar cobrando muita coisa. Né? A gente tem que fazer, vocês têm que entender uma coisa, a igreja precisa de taxas, porque senão ela não sobrevive. A gente vive num mundo que tem que pagar as contas, né? Não cai dinheiro do céu ainda. Mas, ao mesmo tempo, evitar todo tipo de coisa mercenária, né? De ficar ganhando dinheiro. Então, o meio termo, né? Acho que é o ideal. Tá bom? Bom, eu parei no 1611, tá? Porque senão a gente... o padre continua depois. Querem perguntar mais alguma coisa?
Podem perguntar, né? Porque tá no fim que... Pode falar. Pode perguntar. Sim. Perdão? Não entendi. Nulidade. Vocês tiveram? Sim. E aí, quando é jovem, são obrigados pelos pais por um motivo. Sim. Eu fiz entrevista com o pai, e ele perguntou bastante coisa, quando seria identificado? Então, boa pergunta. Vocês lembram que no casamento, antes do casamento, tem um juramento, né? Pode chamar um individualmente para fazer um juramento. Tanto é que a pessoa põe a mão sobre a Bíblia. Não é pouca coisa isso daí. Você está fazendo um juramento. Tanto é que semente no juramento, sob a mão na Bíblia, esse pecado chamado perjúrio. Eu estou invocando Deus como testemunha da minha mentira. Ou seja, eu estou chamando Deus de mentiroso. Num perjúrio. Então, por isso que o padre fala, põe a mão direita sobre a Bíblia. Eu vou falar e você repete. Eu, fulano, juro solenemente dizer a verdade, somente a verdade sobre o que me for perguntado. Aí a pessoa tira a mão da Bíblia. Quantos anos? Aí o padre vai fazer as perguntas que ele já vai identificar se tem algum impedimento. Tem quantos anos? 16. Já tem um impedimento de idade. Se for homem, né? Mulher acho que é 16, mas com licença. É católico? Um é, o outro não. Outro impedimento. Tem que pedir dispensa por um não católico. A gente chama de missa religião ou disparidade de culto. E aí depois... É que na época de vocês não tinha, tá? Mas agora o nosso formulário... Alguém casou recentemente aqui? Um ano? Então provavelmente vocês. Não sei se o Padre Rogério faz dessa forma. Eu faço porque eu sou cara de pau mesmo e eu faço o que tá lá. Né? Tem umas perguntas bem sérias lá. Né? Não pôs? Bom, é obrigatório que eu saiba, mas, bom. Não é só pra... Às vezes esqueceu, correria, né? Mas, bom, vocês falaram a verdade, isso que importa. Tem uma coisa que o padre pergunta lá, por exemplo. Essa questão é bem espinhosa para casais jovens, mas eu faço questão, porque se falar que não, já há um impedimento, e eu tenho que falar pro aluno na hora, na lata. Você aceita os filhos que Deus vai te enviar? Está aberto à vida? Estou. Não, padre, não estou. Então, eu me lamento, mas o seu casamento provavelmente vai ser nulo. Porque no dia do matrimônio o padre também vai perguntar isso. Né? Que mais? Outro impedimento comum aí que pode ter, quer ver? Tem um bem engraçado chamado erro de pessoa. Engraçado entre aspas, né? Que é uma tragédia isso. Então, por exemplo, erro de pessoa é quando alguém casa com alguém induzindo o outro ao erro. Então, por exemplo, é uma causa bem muito esdrúxula essa, tá? Mas eu quero casar com ele porque ele canta muito bem. É muito bobo, né? Mas ela quer casar com ele porque ele canta bem. É o querer dela. Ela ama ele, mas olha, eu quero casar porque você tem uma voz muito bonita. Só que ela vai ver, ele não tem uma voz muito bonita. Ele enganou ela. É uma causa de nulidade. Chama isso de erro de qualidade de pessoa, na verdade. Omitir que... Então, mas esterilidade não é causa de nulidade. Não. Antecedente, sim. Antecedente, sim. Antecedente, sim, se a pessoa já sabia. Agora, por exemplo... Então, quando a esterilidade ela é perpétua e não há meios para arrumar. Aí, se a pessoa sabe antes, ela tem que falar, né? Porque aí a pessoa, poxa, um casamento tem que estar aberto, né? Agora, por exemplo, esterilidade normalmente ela é remediável, né? Muitos casos, ela é remediável. O que não pode é impotência, né? Bom, somos todos adultos aqui, tá? Então, não tem problema eu falar de forma bem direta. Então, um homem ou uma mulher que é incapaz para o ato sexual não pode casar. A impotência ela é
ela é impedimento definitivo. Não tem nem dispensa. Uma que tem dispensa é casar com parentes, né? A partir do 3º grau, né? Com dispensa. Tem que ter dispensa. Então, casar com primo, né? O primo distante, tem que ter dispensa. Consanguinidade, a gente chama, né? Então, tem vários. Tem uma lista, provavelmente o Padre Rogério vai falar com vocês esse tema. Aí vocês vão perguntar bastante para ele, né? Mas, bom, o que eu queria dizer de tudo isso é um pouco mais essa teologia, né, bonita do matrimônio, do amor de ambos, a criação de Deus, a geração, né? Tá? Mais alguma dúvida? Sim. Em relação ao pecado original e as dores do parto. Sim. Tem muita gente que já discutiram comigo assim, e às vezes até entra lá bem firmes, né? A questão da Nossa Senhora tem dores de parto. Uhum. Então, Nossa Senhora não teve dores de parto justamente porque a dor do parto veio do pecado original, ela não tinha, era imaculada, né? E é uma questão bem difícil de tratar. Confesso que eu não sou muito bem versado nisso, precisaria estudar mais. Mas em linhas gerais seria esse o argumento, né? E porque ela foi virgem antes, durante e depois do parto. Né? É um milagre, né? Como é que pode uma mulher dar à luz e permanecer virgem? Gerar alguém virgem. Milagre. Então, por isso que é um dogma de fé, exatamente. Artigo de fé. Não se trata tanto de entender, porque não tem como, é acreditar que Deus revelou. Pode falar. Que Jesus, ele envolve Nossa Senhora. Do mesmo jeito que o Espírito Santo veio sobre Nossa Senhora, não foi por causa de relação sexual, certo? Isso, foi o Espírito que gerou nela Deus, né? Sim, isso. Por que quando Jesus nasceu, precisava de Nossa Senhora para ele? Não. Nossa Senhora, Jesus, do mesmo jeito que ele veio para fecundar ao Espírito Santo, veio para cá Jesus. Não teve porta, não teve nada. Estou lembrando do serviço, depois eu posso trazer um livro. Que acabaria com uma coisa. Ela tinha. Sim. Porque ela falou que Nossa Senhora falava para ela de que na hora do parto, do jeito que o Espírito Santo veio sobre ela, veio e colocou o menino dentro do papel. Porque realmente, não vou pensar assim. Precisou do Espírito Santo fazer alguma coisa para Nossa Senhora? Não, a Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura diz, né? O Espírito virá sobre ti, né? Sobre a sua sombra, né? E a sombra do Altíssimo estará sobre ti. Então foi um milagre. Ela gerou sem varão. Agora essa questão do livro, esse livro que a senhora viu, uma mística, né? Eu acho que assim, vou pensar uma coisa assim, ó. A mística, ela, né? Imagino que aprovada, tudo, né? Mas eu gosto de pensar que Nossa Senhora, ela teve um parto, entendam bem o que eu vou dizer, para não falar que eu estou falando heresia. Ela teve um parto com uma mulher comum. Saiu, e é bem claro no Evangelho de São Lucas, ela enfaixou o menino. Então ela teve todo um acalento de mãe mesmo. Pegou no braço. Maria fez tudo que uma mãe faz. Amamentou, acariciou, enfaixou. Né? Entendi. Mas eu acho que é bom a gente pensar. E sim, o que eu quis dizer para a senhora assim, a mística, né, enfim, lembra sempre, né, daquilo que a gente falou, acho que no começo da escola, vocês vão ver também, sobre as revelações privadas, né, que, bom, a gente não é obrigado a acreditar nelas, né, mas muitas são de místicos, que a igreja santificou, isso, mas eu acho que nesses casos, principalmente de Nossa Senhora, é muito bom a gente pensar de uma maneira muito humana nela, né, humana, mas ao mesmo tempo sobrenatural, né, eu acho que ela teve um parto, como uma mulher tem. Vocês estão entendendo bem o que eu quero dizer, não preciso entrar em detalhe, mas ela não teve dor, ela não teve algo que uma mulher comum teve. E acalentou, cuidou, né? É porque no sétimo dia,
a apresentação de Cristo, a purificação de Nossa Senhora. Então, mas Nossa Senhora não precisava ser purificada. Ela só fez aquilo porque... Ela fez aquele rito porque ela era judia, né? Ela quis obedecer à lei, né? Mas ela não precisava porque, justamente, né? Por que tornava a mulher impura? O sangue. Então, dito isso, consequentemente a gente já imagina que no parto não teve sangue. E ele se sujeitou à circuncisão, tudo isso, né? É um mistério, tá, gente? Eu acho que um dia quando a gente estiver no céu, Deus vai mostrar um pouco pra gente tudo isso. Agora é meio mistério, né? Normal. Óbvio que ela ia ter. Tá. Mas assim, um parto não como o das outras mulheres, né? Não teve sangue, não teve dor, não teve nada como uma mulher tem. Porque tudo isso, dor, vem do pecado original. Ela não tinha. Entendeu? É difícil, tá, gente? Então, por isso que eu evito entrar nesse assunto, porque é muito complexo, difícil. Confesso que preciso estudar mais também, tá? Tô falando em linhas gerais do que eu sei, tá? Sim. Nossa Senhora permaneceu intacta, né? Na sua virgindade, na sua pureza. Ela permaneceu intacta, né? Do mesmo jeito que ele veio sobre ele veio sobre ele do jeito que Jesus estava ali dentro dela, ele estava ali. Foi gerado, né? 9 meses, foi um embrião, isso sim, né? Normal. Sim, o desenvolvimento, né? Bom, eu vou tentar estudar mais esse assunto e da próxima vez que eu vi vocês, eu tentar explicar. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.